o ambiente e para o ponto de vista de onde o Grêmio pode chegar nesse Campeonato Brasileiro. Já são 3 partidas nesse Brasileirão. Uma vitória contra o Santos, uma derrota fora de casa contra o Cruzeiro e uma vitória em um jogo com suas adversidades hoje aqui com o Cuiabá. Dentro dessa pequena amostragem, dentro do que o Grêmio mostrou hoje, Renato, aonde que esse time ele pode brigar dentro do Campeonato? Boa noite. Consolidou ainda mais o nosso ambiente, que ele é maravilhoso, em todos os sentidos, né? É importante essa vitória fora de casa, aqui é muito difícil de jogar, um calor enorme, a gente já tinha sentido ontem mesmo quando nós desembarcamos. Agradecer mais uma vez o presidente Guerra, a diretoria, por nos dar o voo fretado, porque se é um time que viajou muito desde o início do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, é o Grêmio. O Grêmio praticamente jogou 3 partidas do Campeonato Brasileiro, as 3 fora de casa. Agradecer a nossa torcida, que foi lá em Caxias, na estreia contra o Santos, nos apoiou bastante, mas nós não jogamos na arena. As outras 2 partidas foram fora de casa. O nosso aproveitamento tem sido muito bom. A gente sabe que a gente sempre precisa melhorar em alguns aspectos. Isso já conversei com o grupo também. Agora nós vamos ter a semana cheia, que é importante para a gente fazer nosso tipo de treinamentos. Você me pergunta onde a equipe do Grêmio pode chegar. Eu acho que, acima de tudo, estou muito feliz com o meu grupo. E cada vez nós ficamos mais fortes no momento que a gente tira jogadores do departamento médico. E essa semana deve sair mais alguém. Então, quanto mais jogadores, mais opções o treinador tem, mais o nosso grupo vai ficar forte, entendeu? E agora nós temos, como eu falei, a semana toda pela frente para treinarmos. E a nossa próxima partida é em casa. Não tem jogo fácil, seja dentro de casa, seja fora, mas foi importante já essa vitória fora de casa, principalmente se tratando do calor aqui, até porque o nosso adversário ficou aqui praticamente 8, 10 dias, porque o último jogo deles foi em casa contra o Bragantino. Então, enquanto o Grêmio viajou bastante, se desgastou, mas conseguimos o nosso objetivo, que foram os 3 pontos. Renato, sobre 2 jogadores, o Mila, que foi a grande surpresa na escalação, né, um jovem que ainda é do time sub-20, mas você lançou num jogo importante, que nem o de hoje, e o outro, Galdino, né, que nos 2 últimos jogos fez gols importantes, um carimbando a classificação, o outro dando a primeira vitória fora de casa. Sobre esses 2 jogadores, o que você pode falar? O Mila é um garoto da base, eu tenho observado ele bastante, ele tem treinado com a gente, sempre que ele não está concentrado com a gente ele desce para jogar, foi assim a semana passada, a gente tá mais um garoto que a gente está lapidando, foi muito bem, lógico, cometeu um ou outro erro, mas é uma coisa normal pela idade, e ele só saiu porque ele tinha tomado o cartão amarelo, estava perigoso, o adversário estava tendo espaços ali no meio, se ele fizesse uma falta por trás poderia ser expulso, e coisa que eu não queria era acabar o jogo com 10. E o Galdino está no Grêmio justamente por isso, pelo que ele fazia lá na Tombense, né? Então é mais um que eu tenho conversado bastante, conversei muito com ele ontem, mais uma vez ele entrou muito bem, o gol contra a ABC fez bem para ele, porque deu confiança. Hoje ele entrou muito bem, não só pelo gol, mas cumpriu taticamente muito bem, não dando espaço mais para o lateral esquerdo do adversário subir, e ainda ajudou bastante no meio, puxou contra-ataque, fez o gol, enfim. É um jogador que na hora certa está subindo bastante de produção, é mais uma opção que eu ganho. César? Renato, tudo bem? Eu queria que falasse um pouco mais sobre essa oscilação que o Grêmio teve durante os 90 minutos, até porque quem não está aqui não tem ideia do calor, que é o quanto que é diferente para nós do Rio Grande do Sul, mas o quanto que isso foi predominante também para oscilar no time, principalmente no primeiro tempo ali, depois até os 20 do primeiro tempo, o Grêmio teve uma postura, daí depois parece que tirou o pé do acelerador e começou a dar espaço. Então, quanto que foi pro calor ou o adversário entendendo a tua tática e começando a espelhar no teu esquema? Eu falei durante a semana, ontem, hoje na pré-eleição, falei que nós precisamos valorizar bastante a posse de bola, justamente por tudo isso que você falou, o calor. Conversei bastante com o PP, ele mesmo jogou aqui durante 2 anos, ele falou que o adversário procura cansar a equipe adversária no primeiro tempo para tentar atropelar no segundo tempo, por isso que fiz aquelas mudanças todas logo no início, justamente para a gente aguentar, porque realmente o calor é enorme, é uma dificuldade para qualquer equipe que vem aqui, e o time da casa, no caso do Cuiabá, ele sabe tirar proveito disso. Nós oscilamos em alguns aspectos, mas é uma coisa normal, aquilo que eu falei, o Cuiabá está aqui há mais de uma semana.
jogando em casa, sem se desgastar, sem viajar, enquanto que a gente está atravessando de norte a sul o tempo todo, um desgaste muito grande. Nós temos a cada partida, o entrosamento não é tão bom porque toda hora a gente tem que mudar a equipe e fica um pouco difícil, então é importante esses jogadores que saem no departamento médico saírem, que a gente possa ter mais opções, o grupo vai ficando mais forte e essa semana é importante também, uma semana cheia, para que a gente possa treinar um pouquinho mais, principalmente os erros que a gente vem cometendo. Renato, no início da temporada, principalmente no Campeonato Gaúcho, a reclamação era de que o Grêmio criava muitas chances, mas perdiam os gols. Agora, o Grêmio não consegue criar tantas chances para nem perder esses gols que se vinha perdendo antes. Como que tu faz esse diagnóstico do número de chances criadas na partida contra o Cuiabá e também no Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro, o importante é você vencer, principalmente fora de casa. Não tem jogo fácil, a gente tem visto o Campeonato Brasileiro aí. Jogos muito difíceis, independente de onde são os jogos, independente de quem joga em casa, independente de quem joga fora. A cada partida é uma decisão. Eu tenho colocado isso na cabeça do grupo. Nós estamos com esse problema de termos vários jogadores no departamento médico. A cada partida temos que mudar a um outro jogador e o entrosamento não é o mesmo. Eu acho que o importante é a equipe se comportar bem. Hoje nós nos comportamos bem na maior parte do jogo. Não é fácil jogar aqui, volto a repetir. E a equipe, na maior parte do tempo, se comportou bem da maneira que eu queria, principalmente no início do jogo, no final. Soubemos sofrer. A equipe precisa saber sofrer. E no final do jogo a gente soube sofrer, não sofremos o gol de empate. Conseguimos uma vitória importantíssima fora de casa, criamos menos, mas é Campeonato Brasileiro. A equipe adversária também criou pouco. Teve situações, como o Grêmio também teve, mas o importante é, nós estamos criando menos, mas aproveitamos mais. Entendeu? O objetivo é esse. A gente sempre que tiver as oportunidades, que são poucas durante o Campeonato Brasileiro, não é só o Grêmio não, a gente tem que procurar aproveitá-las. Nós tivemos uma chance claríssima também com o Bitelo, que desperdiçamos, mas faz parte. O importante é que a gente não tem criado tanto, tem criado um pouco menos, mas nós estamos sido um pouquinho mais mortais, digamos assim, né? Contra o adversário, porque hoje a gente criou pouco e conseguimos fazer 2 gols. As finalizações te preocupam, Renato? Você tem batido muito nessa tecla, né? Que tem pecado muito nas finalizações. Outro ponto, os cartões que estão sendo distribuídos pelos árbitros, a severidade. O que você pensa sobre isso? Sobre os acréscimos também e se essas medidas são fundamentais ou não para ajudar no jogo? Sobre o que eu tenho mais cobrado, eu cobro muito durante a semana, no vídeo. Hoje cobrei no intervalo do jogo também, após a partida. A gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade na hora de definirmos a jogada próximo e dentro da área do adversário. A gente tem desperdiçado algumas oportunidades, tendo tomado uma decisão errada nesse último passe, e aí a gente tem tido um pouquinho de dificuldades para criar. Bom, quanto aos acréscimos, o futebol é assim. Acabou o negócio de ser. Eu tenho que dar os parabéns para a CBF. Pelo menos da minha parte, esse é o meu palpite. A minha opinião é essa. Parabéns à CBF, parabéns aos cartões também. É assim, quem quer jogar, joga. Quem não quer jogar, quer fazer cera, isso aí 10, 15 minutos, sem problema algum. Então tem que acabar com isso. Já acabou as reclamações na beira do campo, dentro do campo, os jogadores reserva, comissão técnica reserva, entendeu? Se eu pisar na bola também eu tenho que tomar cartão, entendeu? Não é porque eu não tomei que eu estou elogiando. A CBF está certíssima. Certinho. Você vê que os jogadores estão respeitando mais a arbitragem, o banco está respeitando mais a arbitragem, e eu estou aí para apitar. Tem o VAR. Então deixa com eles. Fez cera, não tem problema nenhum. A gente estava vendo, estava sendo vergonhoso. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil era vergonhoso o que os jogadores estavam fazendo. Todos eles. De todas as equipes, entendeu? Caindo, ganhando 2, 3 minutos, uma bola passa 20 metros, o goleiro cai, ganha 3, 4 minutos, aí o juiz dava 4, 5 minutos, todo mundo a reclamar. Parabéns à CBF, tem que continuar, se tiver que dar 20 minutos, tem que dar 20 minutos, até contra a minha equipe. A minha equipe eu não deixo fazer cera, mas pode acontecer um lance ou outro, tem que dar os minutos. Não deixou o árbitro apitar, tem que dar cartão, seja quem for, seja dentro do campo, seja fora. Pelo menos na minha opinião, melhorou muito, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. É assim que tem que ser. Cada um tem que ficar no seu lugar e deixar a arbitragem apitar. Se o árbitro é errado depois ele também vai receber as críticas dele. Agora, do jeito que estava, realmente o futebol estava vergonhoso no Brasil.